Meus amados, a paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês aqui um texto da palavra de Deus. É de Ezequiel, capítulo de número 12, a partir do verso 21 ao 28, e o 13, capítulo 13, do 1 até o 7. Nós iremos falar um pouco sobre os falsos profetas no Velho Testamento. E depois faremos um contraponto no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 14. E o profeta diz as seguintes palavras: E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes: Chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no dia ou no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais rejeitada. Porque em vossos dias, a casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este vê é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Dando continuidade, leremos o capítulo de número 13, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os profetas, os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, não subiste as brechas, nem reparastes fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Veio vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não verdes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa. Quando dizes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Esse é o primeiro texto. E agora vamos para a conclusão na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ele diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, a palavra de Deus, ela diz que esses falsos profetas, não só no Velho Testamento, mas eles também surgiriam no Novo Testamento.
E eu quero que você reflita. Esses falsos profetas já têm surgido no nosso meio? É uma pergunta retórica. É claro que eles já têm surgido no nosso meio. A pergunta é: o que é que nós estamos fazendo para os identificá-los? Precisamos estar munidos das armaduras de Deus. A Bíblia diz que toda palavra que Deus falou, Ele cumpre. E ela só não se cumpre sobre alguma circunstância. Primeiro, porque toda promessa é condicional. Então, sendo assim, exige-se daquele que recebe a profecia um posicionamento diante de Deus para que essa venha a se cumprir. Por exemplo, essa profecia não vai se cumprir se eu não estiver preparado para recebê-la. Essa profecia não vai se cumprir se, devido a essa falta de preparo, isso for trazer a minha ruína. Essa profecia não vai se cumprir se ainda ela não estiver madura, ou seja, se nós não tivermos passado pelo teste do tempo. Então, sempre quando Deus falar algo, se pergunte: é o tempo? É a hora? Mas o profeta falou que é para muitos dias, ou falou que é para poucos dias. Entenda que Deus é o dono do tempo, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Muitas das vezes a palavra está correta, mas o tempo está errado. Às vezes Deus entregou a mensagem para o profeta, mas não falou a que tempo. Mas o profeta, muitas das vezes para agradar aquele que estaria ouvindo a mensagem, determinou um determinado tempo. E quando isso não se cumpre, a gente se frustra. Mas não se frustre. Se apoie na palavra de Deus, porque toda palavra que é de Deus, ela se cumpre. E a que não é de Deus, ela não se cumpre. Assim sendo, ela não sendo de Deus, não terá nenhum efeito nocivo, porque a nossa vitória está em perseverar até o fim. Portanto, não podemos desanimar nem desistir pelo fato de uma profecia que recebemos, ela não venha se cumprir. Nos apeguemos, portanto, à palavra de Deus e estejamos alerta, pois os falsos profetas estão aí e eles querem nos desviar da verdade. Essa é a característica básica dos falsos profetas. Eles querem nos desviar da verdade. E os tempos trabalhosos e os dias difíceis, dos quais falou os servos do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, já chegou. Fique alerta, fique desperto. Deus abençoe e até o próximo.